Sejam bem-vindos a mais um vídeo de resolução de exercícios de números complexos. Nesse vídeo a gente vai destacar a resolução de equações quando mostra que o conjunto a ser considerado é o conjunto dos números complexos. Como exemplo aqui, resolvendo em C a equação x² menos 2x mais 2 igual a 0, obtém-se como solução o conjunto vazio 1 mais i e 1 menos i e menos i ou 0 e 2. Então ficar bem atento a essa questão, principalmente nos vestibulares aí, que quando não coloca nenhum conjunto, eu tenho que considerar a minha equação no conjunto dos reais. E os reais, ele tem uma limitação. Quando eu chego numa raiz de número negativo, eu não consigo determinar um número real. Agora, quando o exercício pede para considerar o conjunto dos complexos ou o conjunto C, eu tenho que partir dessa definição, que a raiz de menos 1 é i. Então, partindo dessa definição, a gente vai conseguir resolver essa equação, achar as raízes complexas. Então, vamos lá. Aqui eu tenho x² menos 2x. Nesse exemplo, lá, menos 2x mais 2 igual a 0. Aí eu vou partir daqui, que o A é 1, o B é menos 2 e o C é 2. Como que vai ficar o delta? O delta é b² menos 4ac. Então, nesse caso, b² menos 2² menos 4 vezes a vezes c. Então, o meu delta vai ficar 4 menos 8. Ou seja, cheguei num delta menos 4. Se fosse dentro do conjunto dos reais, acabava aqui o exercício, não teria solução para os reais. Aí seria a letra A, solução vazia. Só que está mandando considerar os complexos. Então, eu vou dar continuidade a essa equação. O x é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Aí vai ficar assim, x é igual a menos b, trocando o sinal do b fica 2, mais ou menos a raiz de menos 4, dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Agora, para chegar na raiz de menos 4, eu vou separar dessa forma aqui, 4 vezes menos 1, dividido por 2. Agora eu vou tirar a raiz normalmente, A raiz quadrada de 4 é 2 e de menos 1 é i. Como no caso aqui, os dois termos dá para dividir por 2, eu fico com 1 mais ou menos i. Então a primeira raiz aqui, o x', vai ser 1 mais i. E a segunda raiz, que é o x duas linhas, vai ser 1 menos i. Ou seja, conjunto solução, alternativa C. 1 mais i, 1 menos i. Então tá aí a primeira questão que a gente separou para vocês aí, envolvendo equações com números complexos. Então vamos lá agora para a segunda questão que a gente separou agora. Vamos lá. Então, vamos apagar aqui para a gente resolver agora a segunda questão. Olha só, essa questão ela é bem tradicional aí dentro dos vestibulares, porque é uma maneira diferenciada de escrever uma equação com número complexo. Lembrando o seguinte, toda vez que eu tenho uma igualdade de números complexos, eu tenho que pensar nessa situação aqui, Se eu tenho um complexo A mais BI, e eu falo que ele é igual a um outro número complexo C mais DI, para que isso ocorra, é importante que o A seja igual ao C, porque a parte real de um lado tem que ser igual à parte real do outro, e a parte imaginária também, o B tem que ser igual ao D.
Então a parte imaginária de um lado também tem que ser igual à parte imaginária do outro. Então eu vou partir dessa igualdade de números complexos aqui. Aí ele traz o seguinte aqui, ó. Determine o número complexo z. Então se ele é um número complexo, eu já vou usar esse recurso aqui, ó. Eu vou chamar o z de a mais bi. Tá o quê? 3 vezes o conjugado, porque é o z com traço em cima, é o conjugado, mais 2 é igual ao z menos 2i. Então, primeira coisa, se ele falou de conjugado, vamos lembrar aqui que é o conjugado. Conjugado de um número complexo, no caso aqui do z, eu vou repetir a parte real e vou trocar o sinal da parte imaginária. Então, se o z é a mais 2i, o conjugado é a mais bi, o conjugado é a menos bi. Então, vamos lá. 3 vezes o conjugado mais 2 é igual a z menos 2i. Substituindo agora, ó, 3 vezes o conjugado. O que é o conjugado? A menos bi. Mais 2 é igual ao A mais BI, que é o Z, menos 2I. Vou passar tudo para um lado só da igualdade. Ó. Vai ficar 3A menos 3BI mais 2 menos A menos BI mais 2I igual a zero. Agora, vamos ver o que eu tenho de parte real. Ó, parte real é o que não tem o I. Então, 3A menos A vai dar 2A. Então, 2A. E o mais 2 aqui, que também não tem I. Ó. Então, mais 2. Então, essa aqui é a parte real do número complexo. Agora, a parte imaginária, eu já vou escrever a parte imaginária aqui, considerando o que tem I, eu já coloco o I como fator comum. Olha só, eu vou começar aqui, ó, com menos 3BI. Com menos BI, vai dar menos 4BI. Se eu já coloquei o I como fator comum aqui, vai sobrar menos 4B. E agora sobrou 2I. Então, esse 2I, colocando o I como fator comum, vai ficar mais 2. Isso aqui igual a zero. Só que eu estou falando de número complexo. O zero, na verdade, ele pode ser representado como 0 mais 0i. Agora vem uma definição aí, uma igualdade de números complexos. Olha só, a parte real desse lado tem que ser igual à parte real desse lado. Então é a primeira equaçãozinha minha, ó. 2a mais 2 é igual a zero. Por aqui, ó, eu já consigo achar o valor do a. Olha lá, 2a igual a menos 2, menos 2 sobre 2. Então, o a deu menos 1. Cheguei no valor do a. Agora, a segunda igualdade, ó, a parte imaginária de um lado tem que ser igual à parte imaginária do outro. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Menos 4b mais 2 igual a zero. Então, vai ficar 4b é igual a 2, o b vai ser 2 sobre 4. Simplificando aqui, o b é igual a meio. Achei o valor do b. O que ele pede nesse exercício? Nesse exercício, ele está pedindo exatamente o valor do z. Então, o que a gente tem aí como valor do z? O z vai ser A mais BI. Então, eu posso colocar a resposta aqui, ó, que o z é igual a menos 1 mais meio i. Então, esse é o valor do número complexo que ele pediu para calcular, menos 1 mais meio i. Tudo bem até aqui? Então, a gente usou, além da definição de números complexos, de conjugado, a gente precisou também entender essa questão da igualdade. Parte real de um lado é igual à parte real do outro. Parte imaginária de um lado é igual à parte imaginária do outro lado. Então, tá aí a questão 2 que a gente separou para vocês também.
Então vamos lá. Agora a questão 3. Então deixa eu apagar aqui para a gente colocar a questão 3 que a gente separou também. Então vamos lá. Olha só. Na questão 3, eu tenho uma equaçãozinha também aqui. Então vamos entender um pouco aqui. Opa. Vamos arrumar aqui. Olha só. A minha questão 3, a gente vai resolver equação também com números complexos. Então ele fala o seguinte, ó. Sejam x e y números reais, tal que o z é x mais yi, um número complexo. Letra A. Calcule o produto, ó, na letra A, ele quer o produto do x mais yi, que multiplica 1 mais i. Então, ó, o produto eu vou fazer distributivo. Ó. X vezes 1 vai dar x. X vezes i dá xi. Yi vezes 1 vai dar yi. Agora, yi vezes i vai dar mais yi ao quadrado. Na multiplicação, toda vez que aparecer o i ao quadrado, eu tenho que lembrar de trocar por menos 1, lá das potências de i. Então, apareceu o i ao quadrado, troca por menos 1. Então, eu vou substituir esse i ao quadrado aqui, ó, por menos 1. Como que vai ficar, então, o meu produto? Olha só. Vai continuar com x mais xi mais yi. Se eu trocar por menos 1, fica menos 1 vezes y, que vai dar menos y. Agora, o que eu tenho de parte real? Parte real é o x menos y. Mais, e agora a parte imaginária, que tem o i? Xi mais yi. Coloquei o i como fator comum, sobra x mais y. Então, cheguei, né, nesse resultado que é o produto que ele pediu para resolver. Então tá aí. Então aí o produto. Agora, na letra B, ele falou agora do mesmo produto, ó, x mais yi, que multiplica 1 mais i, só que ele falou que esse produto tem que dar 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar o produto pelo valor que a gente já calculou na letra A. Então eu vou escrever a minha equação aqui, ó. X menos y, que é a parte real, mais a parte imaginária, que é x mais yi, é igual a 2. Lembrando que eu estou falando de números complexos, o 2 é a parte real e não tem a parte imaginária. O que vai acontecer agora? Eu vou montar um sisteminha aqui, ó. X menos y igual a 2. Eu vou resolver o sisteminha aqui, ó. X menos y igual a 2. E x mais y igual a 0. Aí fica x mais y igual a 0. Dá para resolver esse sisteminha aqui por adição. Se eu considerar por adição aqui, ó, eu já posso cortar aqui o y, ó. Corto o y, vai ficar 2x igual a 2. O x vai ser 2 dividido por 2, o x é 1. Achei o valor do x. Aí eu sei que o x mais o y tem que dar 0. Então, 1 mais y tem que dar 0, o y é menos 1. Então, aqui a gente tem o nosso conjunto de solução. Pediu para resolver a equação, conjunto de solução. X igual a 1 e y igual a menos 1. Está resolvido mais uma equaçãozinha de números complexos. Vamos lá para mais um exercício que a gente separou. Só
Deixa eu apagar aqui para a gente poder fazer o exercício, o último exercício que a gente separou para essa videoaula. Também relacionando com equações. Então, todas as questões que a gente separou para esse terceiro vídeo de números complexos tem a ver com resolução de equações que envolvem números complexos. Tá? Então, sempre eu tenho que ter essa definição. Espera só um pouquinho que a gente vai... Vamos colocar agora a questão 4. Olha só, a questão 4 ela é um pouquinho mais complexa aí para a gente resolver. Então vamos entender um pouquinho aí o que diz a questão 4. Olha só. Primeiro ele fala o seguinte, ó. Z, x mais y, i. Então Z é um número complexo na forma algébrica. O x é um número real asterisco, então diferente de zero. E o y também é um número real diferente de zero. E o i é a unidade imaginária. Z com traço em cima é o conjugado de Z. Ou seja, se o Z é x mais y, i, o conjugado, então já tem duas informações aqui, ó. Se o Z é x mais y, i, o conjugado dele vai ser x menos y, i. Lambda é o lugar geométrico dos pontos x e y do plano cartesiano, tais que, olha a equaçãozinha que ele colocou aí, z vezes o seu conjugado é igual a 2x mais 3. Então vamos ver qual a equação que a gente consegue escrever, substituindo primeiro aqui, ó, esse x mais yi no lugar do z e o x menos yi no lugar do conjugado. Vai ficar um produto aqui, ó, x mais yi que multiplica x menos yi. Já vou colocar para o lado de cá, ó, menos 2x menos 3 igual a zero. Vou fazer a distributiva aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos yi vai dar menos x yi. Yi vezes x vai dar mais x yi. Yi vezes menos yi vai dar menos y ao quadrado e ao quadrado. Menos 2x menos 3 igual a zero. Agora apareceu o i ao quadrado. Toda vez que aparece i ao quadrado, eu tenho que lembrar de trocar por menos 1. Então vamos ver como é. E o que vai acontecer aqui, ó? Aqui ainda vai cortar esses dois termos, ó. Então como é que ficou a minha equação aqui, ó? Ficou x ao quadrado. Olha só, menos 1 do x ao quadrado vezes menos y ao quadrado vai dar mais y ao quadrado. Menos 2x menos 3 igual a zero. Cheguei na minha equação. Agora ele fala o seguinte, ó. A e B são os pontos de intersecção do lugar geométrico lambda com o eixo OY. Se eu quero o ponto de intersecção com o eixo Y, o que eu preciso? Eu preciso que o x seja zero. Ou seja, para o ponto cair exatamente em cima do eixo y, eu preciso que o x seja zero. Então, o que acontece com a minha equação? Vai ficar 0 ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes 0 menos 3 igual a zero. Ou seja, eu cheguei nessa equação aqui, ó, y ao quadrado menos 3 igual a zero. O y ao quadrado é igual a 3. O y vai ser mais ou menos raiz de 3. Aí ele falou que são os pontos A e B. Então, o ponto A vai ser 0 para x e raiz de 3. E o ponto B vai ser 0 para x e menos raiz de 3. Achei o ponto de intersecção com o eixo y, então o x era 0.
Agora ele fala o seguinte, ó. A linha é o ponto de intersecção do lugar geométrico lambda com o eixo x, que possui a menor abscissa. Então, o menor valor do x que vai marcar o ponto a linha. Então, mesma coisa lá. Agora, eu vou fazer o ponto de intersecção com o eixo x. Então, agora, quem que tem que ser zero? O y. Então, vai ficar assim a minha equaçãozinha. Ó. Vai ficar x ao quadrado mais 0 ao quadrado, porque o y que é zero agora, menos 2x menos 3 igual a zero. Então, cheguei nessa equação aqui, ó, x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Aí o delta, b ao quadrado menos 4ac. Então, o meu delta vai dar 16. Aí o x vai ser menos b, que é 2, mais ou menos 4 sobre 2. X', 6 dividido por 2, 3. X duas linhas, menos 2 dividido por 2, menos 1. Ele falou que o A', ó, eu já achei aqui o ponto A, o ponto B, e agora ele falou que o A' é o ponto com o menor valor do x. Então, quem que vai ser o meu ponto A'? O x é menos 1 e o y é 0. Então, eu tenho esses 3 pontos. Com esses 3 pontos, a gente vai formar o triângulo A'AB. Ele quer a área desse triângulo. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Eu vou salvar aqui, só para a gente chegar na área do triângulo agora, para ficar mais fácil, tá? Então, olha só. O que eu vou marcar desse exercício até agora? Ó, eu vou marcar aqui para a gente poder fazer o desenho, tá? Então, eu já tenho, ó, vou apagar aqui. O que eu já tenho desse triângulo? Ó, o ponto A é 0 e raiz de 3. O ponto B é 0 e menos raiz de 3. E o ponto A' vai ser menos 1 e 0. Vamos marcar isso aqui e vamos desenhar o triângulo que eu preciso calcular a área. Então, eu teria várias maneiras de chegar na área aí. Eu poderia fazer por fórmula de determinante da geometria analítica. Eu posso tentar resolver pelo desenho, graficamente aqui, ver como é que vai ficar a base, se eu consigo definir a base e a altura do triângulo. Então, vamos lá, vamos marcar os pontos aqui, ó. Marcando os pontos, eu tenho esse desenho aqui, ó. Então, qual a informação que eu tenho desse triângulo, ó? Esse triângulo, a posição que ele se encontra aqui, ele está deitado. Então, aqui eu tenho a base do triângulo. A base é 2 raiz de 3. Então, aqui, vamos colocar até assim já, ó, que esse aqui é a base, que vai do raiz de 3 até o menos raiz de 3. Mas como eu estou falando de lado de triângulo, daqui até o zero é raiz de 3, aqui também é. Então, a base desse triângulo é 2 raiz de 3. E a altura, ó, a altura vai daqui até o menos 1. Então, a altura é 1. Então, daqui eu tenho que a altura do triângulo é 1. A distância do zero até o menos 1 é 1. Então, a área vai ser base vezes altura sobre 2. 1 vezes 2 raiz de 3 sobre 2. Corto 2 com 2 aqui. A área vai ser raiz de 3. Que está aqui, ó, alternativa C. Então, mais uma questãozinha aí que a gente separou relacionada com equação quando diz respeito a números complexos, né? Então, alguns cuidados aí, algumas dicas. Espero ter ajudado vocês. Valeu, galera. Obrigado pela participação. Um abraço.